Ponte tem 2,5 milhões de moradores. É muita gente se deslocando de um lado para o outro todos os dias e que tem o ônibus como principal opção. Mas as reclamações sobre a quantidade de veículos disponíveis são constantes, sem contar a má distribuição desses ônibus pela cidade. Uma situação que os passageiros, infelizmente, têm que enfrentar diariamente. É o que você vai ver agora, na sexta reportagem da série Tá Agarrado. Sete da manhã e já tem fila no final do 9250 no Nova Sintra. O aplicativo da BH Trans mostra que nesse horário de pico sai um ônibus atrás do outro. É a cada 5 minutos, 4 minutos. Mas a espera ultrapassa esse tempo e quando o ônibus chega, o motorista apressa o embarque dos passageiros e logo vai embora. Não cumpre horário, muitas das vezes atrasa. Pelo aplicativo da BH Trans que a gente abriu, olha só, o próximo ônibus seria 7h45. Tá marcando aqui o horário. Só que tem um outro aplicativo que é da prefeitura também. E o que tá marcando aí? 7h48. E ainda não tem ninguém. O motorista até se desculpa. O trânsito agarra muito. Pelo bairro também passa a linha 9205, mas a demanda é maior pelo 9250, que vai da região oeste para leste, passando pelo Buritis, Savassi e região hospitalar. Sempre fila, super cheio, já sai cheio. Conforme o quadro de horários do aplicativo da BH Trans, olha só, 8h06 seria o horário desse ônibus. Mas a gente está vendo que agora são 8h12. Olha só, ele vai sair agora. Eu cheguei a conversar com o motorista e ele disse que esse ônibus era o de 8h10. Desde a hora que a gente chegou aqui no ponto final do Nova Sintra, nenhum ônibus saiu dentro do horário. Muita gente depende de ônibus na capital. Todo mês são pouco mais de 16 milhões e 500 mil passageiros que utilizam as 308 linhas da cidade. No metrô, circulam bem menos, cerca de 1 milhão e 800 mil. Também é apenas uma linha. A ampliação é o sonho de quem precisa do transporte público. Ai, seria perfeito, porque o metrô tem os pontos certos de parar, não é igual o ônibus que pega daqui até ele chegar na BR. A gente demora mais de 1 hora, parando, sinal e tudo, o metrô não tem isso, né? Belo Horizonte tem mais de 2,5 milhões de habitantes. São 2.437 ônibus disponíveis para essa população. Conforme a licitação firmada entre a prefeitura e as empresas, cada consórcio é responsável por uma ou mais regiões da capital. A Centro-Sul é a única que pode ser atendida por todos, porque é onde tem a maior circulação de pessoas, segundo a BH Trans. Aqui vivem 283.776 moradores, mas a empresa de trânsito não divulgou quantos coletivos atendem a esse público. Tem ponto que fica sempre cheio. Na hora de embarcar, é um tumulto. Esse ônibus aqui, ele é lenda urbana, porque demora uns 40 minutos. Todo dia é isso daí. Quem depende dele aí, é melhor ir a pé, que chega primeiro. Durante meia hora ficamos neste ponto na Avenida Amazonas, uma das principais da região central. No horário de pico, das 5h30 da tarde até as 6 da tarde, contamos 17 coletivos no ponto. No local param ônibus de 11 linhas. Tem vezes que eu chego aqui eu fico meia hora esperando o ônibus. Então, assim, é muito tempo. Para quem está cansado, está doido para chegar em casa. Eu acho que o espaçamento entre os horários dos ônibus está muito longo. E o horário de pico é muito demorado. Viemos também na região Nordeste, que tem mais moradores que na Centro-Sul, para saber se o pessoal aqui está satisfeito com o serviço de transporte público. Neste ponto, que fica na Avenida Cachoeirinha, uma das mais movimentadas da região, passam 4 linhas. Em 30 minutos, das 5h30 da tarde às 6 da noite, passaram um ônibus da linha 8205 e um suplementar 82, mas ninguém embarcou. Do mais esperado, a linha 8203, passaram 2 coletivos. A gente fica com um intervalo muito grande esperando o ônibus. O movimento, né, voltou, né, então tá todo mundo trabalhando praticamente, né.
Para atender as regiões Norte, Nordeste e Leste, que somadas têm 740.947 moradores, estão disponíveis 625 ônibus. É um para cada 1.185 habitantes. As 3 têm a menor oferta de ônibus em comparação às outras regionais. Eu acho que é pouco ônibus, sim. Demora bastante, tem que ter mais. Na região da Pampulha e de Venda Nova, é um ônibus para cada 801 moradores. O 633 atrasou e quando veio, olha só. A noite é um caos, esse horário. A gente chegou aqui na Estação Vilarinho por volta das 6 horas da manhã para acompanhar o quadro de horários da linha 67. A linha 67, ela faz o trajeto Vilarinho-Santo Agostinho e é a linha que tem o maior número de reclamações na BH Trans. 6h05 passou o ônibus e agora o próximo ônibus, conforme o quadro de horários, vai passar às 6h12. A gente vai ficar aqui para acompanhar e ver se realmente ele está cumprindo esse quadro de horários. A fila está grande aqui de passageiros. Tem que chegar cedo para pegar fila. Às vezes o ônibus sai daqui, mesmo com fila, sai super lotado. É que o 67 tem uma linha que faz 2 trajetos, um até o Santo Agostinho, na região Centro-Sul, e o outro só até a Avenida Pedro II, na Noroeste. Ele gasta daqui até lá, às vezes 1 hora, 1h20. Até o Santo Agostinho. Até o Santo Agostinho. Então isso é um absurdo para a gente ficar um tempo todo dentro do ônibus. São 3 horas e 20 minutos de intervalo. A opção para os passageiros? Roda o 64 no lugar dele. Gente fica cheio. Também. Lotado. Uma falta de respeito muito grande por falta do poder público nesse quesito. Porque às vezes as pessoas não saem de casa só de manhã ou à noite, só a trabalho. Tem outros afazeres. O 66 também sai lotado da estação. Muitos passageiros em pé. A fiscal da BH Trans até tenta convencer a gente que a situação está sob controle, mas os passageiros contestam. Você tem que estar aqui todo dia, viu? Isso é pura fachada. Faltam planejamento, investimento e políticas públicas para resolver o dilema do transporte público na capital, na opinião desta arquiteta e urbanista. Tem que ser um planejamento minucioso. Não é com leis e decretos que a gente muda a dinâmica de uma cidade. A gente precisa entender quais são esses vetores, como que a cidade pode crescer, o que vai trazer mais infraestrutura. Tem que pensar em sistema de transporte do tipo metrô, que leve mais pessoas aos seus destinos. Enquanto o planejamento não sai, os passageiros embarcam no que é oferecido. Cadê o compromisso das empresas de ônibus com o funcionário, né, com o passageiro? Porque, queira sim, queira não, somos nós que abastecemos a linha de ônibus. É o trabalhador o que sofre. Se você pegar o seu carro, atender o celular, você é multado. O motorista coloca 70 passageiros dentro do ônibus, com o ônibus em movimento e dando troco. E cadê a nossa segurança? Cadê o governo para olhar isso? Por quê? Alguma coisa tem. O que a BH Trans faz de melhoria para nós, usuários do coletivo? A BH Trans informou que a região Centro-Sul é atendida por um número maior de linhas porque tem uma grande concentração comercial, onde é intenso o movimento de moradores de outras regiões e que mantém reuniões periódicas com as comunidades para discutir demandas do transporte coletivo, como a criação de novas linhas e mudanças de itinerários. A empresa afirmou ainda que tem fiscalizado e autuado as concessionárias que descumprem as regras. Só pela falta de cobrador nos ônibus, por exemplo, quase 9.000 autuações foram aplicadas entre janeiro e agosto deste ano.
O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de BH esclareceu que os atrasos nos horários de algumas linhas podem ocorrer em função de problemas no trânsito. Informou que realiza adequações no sistema diariamente, de acordo com o aumento da demanda. A reportagem de amanhã vai mostrar a história do transporte público na capital e os desafios que ainda precisam ser superados para garantir um serviço de qualidade à população.